Meu nome é Dionísio Carlos de Oliveira, eu sou arquiteto, 45 anos já, formado pela UFRJ Rio de Janeiro. E, na verdade, eu sempre quis ser artista plástico, né? Desde criança, eu me interessava pelas pinturas que eu ainda via no Rio de Janeiro. Nessa época ainda tinha aqueles pintores que ficavam na rua desenhando, pintando. Eles usavam sempre o pincel, assim, eu via aquelas medições, sabe? Eu ficava curioso com aquilo e gostava muito, né? Mas eles eram todos idosos, né? E aquilo foi acabando, porque naquela época esse tipo de arte já não era mais considerado. Era uma época em que a arte moderna, a arte conceitual já tinha tomado espaço, né? E você não via mais jovens na rua pintando, desenhando casario, desenhando paisagem, né? Então, eu quando entrei no curso de arquitetura, na época era necessário ter que passar por uma prova de desenho que eles chamavam de desenho artístico. É aí que eu queria falar sobre esse nosso objetivo do curso, que, na verdade, nós não vamos tratar de nada de artístico aqui. Esse nome, discutindo com os amigos, a gente chegou à conclusão que era melhor ter colocado desenho artístico, mas, na verdade, eu considero que se chama desenho de observação. Então, o que eu vou procurar ensinar vocês aqui é observar. Então, quando eu entrei nesse curso para fazer o desenho que se exigia no vestibular, era esse nome, chamado desenho artístico. E lá eu aprendi sobre a perspectiva, a tal da perspectiva cônica, não é? Essa perspectiva cônica, ela, na verdade, durante muito tempo, o homem não tinha conhecimento dela. É uma coisa que eu entendo como que ele não via direito, ele não observava como era realmente o que ele estava vendo. Ele não conseguia passar para os vários tipos de base para representar, não é? Ele não conseguia passar isso como era realmente a maneira de se ver. Aí eu queria mostrar alguns exemplos que são desde a arte rupestre até uma certa época em que já se começou a conhecer a perspectiva cônica. Bom, esse primeiro desenho a gente chama de arte rupestre, né? Ele foi desenhado nas cavernas e você já pode observar que eles não tinham ainda nenhuma noção de profundidade, de perspectiva, né? Todos os animais são feitos do mesmo tamanho. A ideia ainda era só representar o que eles estavam vendo, né? Mas eles não tinham nenhum conhecimento ainda de perspectiva e profundidade. Todos eles estão situados no mesmo plano. O segundo desenho ainda é isso daí. Você vê que eles estão representando aí, parece uma caçada, mas todos estão como se fosse no mesmo plano, não existe profundidade nenhuma. Depois vamos pular aqui um pouquinho mais para frente para o Egito, né? O Egito também, eles chegaram ao ponto de não desenhar nem a pessoa de frente, porque eles não sabiam, eles não tinham noção realmente de como era fazer essa coisa da perspectiva do rosto de 3/4, o rosto um pouquinho virado, o pé para frente. Todos os pés são sempre virados de perfil. Você pode ver que eu vou mostrar aqui vários desenhos da arte egípcia e nós passamos então já para começar o homem a desenhar naquela Idade Média, um pouco antes da Idade Média, né? Ele já começa a tentar colocar uma profundidade no desenho, embora ele ainda não soubesse nada de perspectiva, mas ele já coloca uma pessoa na frente, e era muito importante isso também na época, que era uma época de um autoritarismo muito violento. Então
a igreja mandava demais, então todas as imagens mais de importância maior, elas eram colocadas na frente, né? E nesse caso, existe até que eles botavam na frente com um pouco mais de acabamento, mas não conseguiam botar a profundidade das pessoas atrás. Nesse desenho aí, você pode ver que já tem pessoas menores, mas não existe ainda a profundidade, né? Mas já é um primeiro passo. Aí nós temos outro exemplo aqui, de que ele também fez até o contrário, ele botou as pessoas da frente pequenas, porque eles queriam representar os santos, né? Ainda com muita importância, apesar dos santos estarem lá atrás, eles colocaram os santos maiores. Então, eu acho que aí eles já estavam exagerando um pouco nessa história ainda da igreja, da religião, e não deram muita importância, não observavam realmente a história da perspectiva. Mas se observarem lá em cima, eles já começam a tentar colocar alguns elementos, que ele vê o teto daquela história desse parece um quiosque, né? Parece uma coberturazinha, ele já começa a ver embaixo, ele fala, eu tenho que botar essa parte de baixo. Como é que eu vou colocar? E botaram, mas não botaram da forma correta, como se observa. Aí aqui mais um exemplo ainda das pessoas todas aglomeradas, já tem ali um desenho, um primeiro desenho aqui à esquerda, que já tenta fazer alguma coisa em perspectiva, mas também a gente vê que não tem o menor conhecimento. Esse desenho, eu já acho que eles já estão começando a entender um pouco mais do que pode ser uma perspectiva, uma profundidade, mas as linhas ainda estão muito paralelas, né? E o outro que eu acho aqui muito significativo é essa estante aí que eles estão representando, e que a parte de cima chega a parecer que ela tem uma deformação para frente, não é? Parece, apesar dela ser uma coisa de linhas paralelas, ela parece que está deformada, não é? Por quê? Porque ele não usou a perspectiva cônica para desenhar esse móvel aí, ou esse templo que eles estavam querendo fazer, mas a gente já vê uma tentativa de usar algum elemento de perspectiva, né? E assim nós encerramos essa parte de uma passeada pelo que o homem aprendeu até chegar mais ou menos à época que ele conheceu a perspectiva, que aí ele começou a usar direto essa perspectiva, não é? Aqui embaixo eu já vou mostrar a Santa Ceia, que é um quadro famoso, bastante famoso, todo mundo conhece, em que nós já podemos ver agora essa perspectiva cônica, que é a perspectiva em que você tem um ponto de fuga. Eu vou falar mais na frente sobre isso. Então ela é vista bem de frente e o ponto de fuga dá essa profundidade. Eles já estão fazendo a redução à medida que a paisagem se afasta e vai se aprofundando, né? E é um exemplo bem marcante de como já se consegue fazer um desenho, uma pintura com profundidade. Aí eles já começaram a tirar a figura central, aí já é um quadro que ele já usa a perspectiva bem virada, já com outros ângulos, e começaram a desenvolver com muito mais conhecimento o desenho. Vamos chegando mais nos dias atuais e você vê esse casario, né? O casario eu gosto de mostrar porque já mostra assim as figuras com 2 pontos de fuga, né? Com profundidade, com altura de horizonte bem definido. Aí outra paisagem que você vê muito claramente, que se você considerar aquela linha azul ali de cima como uma linha horizontal, como se fosse horizonte, você tem
uma inclinação bem acentuada, que você vê que ali já está tudo concorrendo para aquele horizonte lá no fundo, né? Toda a parte das linhas que são paralelas ao chão, elas estão indo todas para aquele fundo. Aqui mais um exemplo de casario com a profundidade bastante exacerbada, né? Então, esse é mais, aqui eu encerro mesmo os exemplos dessa história da perspectiva, né? E da parte do desenho, como foi desenvolvendo até os dias de hoje. Agora, na verdade, você vê que eu não quero dar importância a essa parte artística. Eu nem falei sobre os artistas, não comentei nada, porque, na verdade, o que eu estou pretendendo nessa aula é como você pode observar e desenhar como se fosse um desenho para você se expressar. Quer dizer, eu não estou aqui querendo ser nenhum artista, nem eu sou também um desenhista exímio, porque eu me dediquei mais à arquitetura. De repente, toda a parte de desenho e pintura que eu queria, a arquitetura foi muito possessiva e eu passei a fazer apenas desenhos que são relativos ao desenvolvimento de casa, aquilo que eu quero expressar. Bom, então, para falar sobre perspectiva cônica e como desenhar isso aí, nós temos que falar de 3 elementos importantes. Que, primeiro, é a linha do horizonte. A linha do horizonte é uma linha em que você está sempre situada na altura dos seus olhos. Se você fica em pé, a linha do horizonte muda. Se você vai lá para o chão, a linha do horizonte também se altera. Então, a linha do horizonte no fundo é a linha do mar, aquela linha que o sol se põe. Ali é o horizonte. E por incrível que pareça, todas as linhas paralelas ao solo, elas vão se encontrar nessa linha que a gente chama de linha do horizonte. Então, toda paralela se encontra no horizonte. O pessoal, não, as paralelas nunca se encontram, né? Às vezes tem os conjuntos paralelos do ritmo, né? Nunca se encontram, mas na verdade as paralelas, elas se encontram no horizonte. Então nós temos ainda mais um elemento que é importante para desenhar, além da linha do horizonte, são os pontos de fuga, né? Então sempre nós temos 2 pontos de fuga, ou muitas vezes, na segunda hipótese, um ponto de fuga só central, que se situa na linha do horizonte, né? Então, o que nós temos que ver agora é como a gente vai colocar aquilo que nós estamos vendo no papel. Aí eu gostaria de mostrar em cima dos desenhos que eu vou fazer aqui, e depois eu vou ensinar um sistema para que vocês consigam iniciar, e pouco a pouco isso vai se incorporando ao seu desenho e você já não mede mais nada. Mas é possível fazer tudo medido, porque quando você pega um lápis ou um pincel e começa a medir o desenho, ele passa a ser racional, ele passa a ser uma coisa matemática, não tem mais aquele sentimento que eu não dou para fazer desenho, não tem jeito, eu não adianta, eu não faço uma linha reta, não interessa a linha. A linha pode ser torta, pode ser rabiscada. O que você não pode errar de jeito nenhum, é a perspectiva, né? Para onde está indo aquilo, naquele ponto de fuga na linha do horizonte, o outro lado está indo para aquele ponto na linha do horizonte. Então, isso você não pode errar. Agora, se o seu desenho está com linha torta ou errada, depois você pega uma régua, vai fazendo. Eu não estou interessado, como eu estou falando, em que seja um desenho artístico. Essa aula pode ser usada pelos artistas, mas assim como mais um elemento para que ele desenvolva a sua arte completamente fora de regra. Porque esse desenho que eu faço é cheio de regra, né? E o artista está aí para estourar todas as regras. Então, por isso que eu não falo que é um desenho artístico, é um desenho de observação, né? O artista
ele pode muito bem fazer o que ele bem entende, né? Hoje nós temos aquele desenho naif, né, que é o primitivo antigo, chamava de primitivo, que não tem perspectiva, não tem profundidade, não tem nada, mas são desenhos bonitos, maravilhosos. Se você quer representar realmente aquilo que você vê, porque hoje, inclusive, está voltando de novo essa arte acadêmica que foi execrada numa época, agora está voltando, sabe? Tem gente que chama de hiperrealismo, e tem gente que já está tendo até outros nomes, mas eu gosto de ter uma pintura acadêmica em casa, bem feita, o que antigamente só tinha assim, interesse em coisas clássicas do século passado, retrasado, aqueles quadros é que tinham valor, o resto era só o moderno. Hoje não, hoje você já pode ter uma pintura clássica em casa, se você quiser fazer. A arte abriu para isso, sabe? Abriu para todas as tendências. Mas eu acho que esse meu desenho, que essa aula assim vai ser uma coisa muito rápida, eu não vou poder aprofundar, né, mas vai servir para engenheiros, para pessoas que querem fazer terapia, né, ir para a rua pintar uma paisagem, ou em casa mesmo fazer uma natureza morta. E pode ser uma coisa relaxante, mas eu gostaria que vocês entendessem como assim, uma aula de técnica de observação. Bom, pessoal, vocês lembram que eu falei da linha do horizonte, não é? Então, eu vou apresentar para vocês a linha do horizonte, que é a linha do oceano, a linha do mar, não é? Quanto mais você sobe, lembra? Ela sobe, quanto mais você desce, ela desce. Para o desenho técnico, eu vou fazer aqui uma linha, em qualquer lugar aqui, né? Eu vou chamar de linha do horizonte. Eu vou reforçar esse desenho que eu já fiz antes. Então, vamos considerar isso aqui, a linha do horizonte, para onde convergem todas as paralelas. Então, se eu tiver um cubo, que vocês sabem que eles são todos feitos de faces paralelas, não é? Eu tenho que jogar a face dele lá para o horizonte, desse lado, se ele está virado desse lado, e se ele estiver vendo essa face do outro lado, eu vou levar lá para o horizonte. Então você repare muito bem que essa primeira aresta aqui é bem maior do que essa daqui. Se não fosse o cubo, fosse uma coisa mais comprida, cada vez ela ia diminuindo mais, porque é cônica. Quando eu falei perspectiva cônica, é essa perspectiva onde as distâncias e os tamanhos vão diminuindo até sumir no horizonte. Então, terminando esse cubo aqui, eu teria essa linha de trás dele também vai lá para o horizonte. E essa outra linha daqui também vai para o horizonte. Da mesma forma, essa aresta daqui é maior do que essa aresta daqui é maior do que essa. Então, eu tenho um cubo, que nós estamos vendo aqui, ele visto com a linha do horizonte, na altura dos nossos olhos, mas abaixo da linha dos nossos olhos, né? Essa linha do horizonte é a linha do olho, a altura que você está. Se de repente eu vou subindo e coloco esse cubo na altura que estão meus olhos, na altura dos meus olhos, ele já não vê nem a face de cima, nem tampouco a face de baixo, porque a minha linha do horizonte está passando bem nesse ponto dele. Isso a gente consegue toda vez que você vai sentar no lugar para desenhar, você bota o lápis na altura do seu olho, aí você vê que altura que está passando a linha do horizonte, que muitas vezes você não vê o mar, você não vê nada, então você tem que determinar se você está abaixo ou acima da linha do horizonte. Nesse caso aqui, esse cubo, né, está aqui, um está abaixo, o outro, né, está exatamente na linha dos olhos, e esse outro aqui, ó, está bem acima da linha dos olhos. Então, o que vai acontecer? Essas linhas vão descer,
não é? Essa linha está indo tudo aqui, vai para esse ponto, e eu passo a ver aqui a parte de baixo do cubo. Né? Lá atrás também aquelas linhas estão indo, né? Se fosse fazer uma coisa de vidro, todas elas estão vindo para cá, para o mesmo ponto, que é os 2 pontos de fuga que existem. Então, baseado nisso aqui, você pode fazer, por exemplo, se você não tiver até olhando alguma paisagem, né? Você pode, numa história em quadrinhos, você pode transformar isso aqui, por exemplo, num edifício, né? Se você vamos fazer aqui, no caso aqui a rua, não sou um bom desenhista, então só estou dando os exemplos aqui, né? Vamos supor aqui que aqui seja uma fachada, aí, ó, começa você já a usar do croquis, você tem que vir, vai, vem até aqui, aí daqui você vai fazendo as janelas, elas vão descendo todas pão de fuga, né? Aí é bom você ter uma régua para puxar aqui, né? Bota lá e você vai botando, vai botando. Eu estou aqui um pouco apressado porque a gente tem muita coisa para falar. Mas aqui você já vai virando e o edifício vai formando até que você tem aqui embaixo, vamos supor, né? Pode ser uma rua, tudo vai lá, pão de fuga, né? Daqui vai para lá uma esquina, né? Você bota a rua lá, né? Se for o caso aqui, você bota uma calçada, né? A calçada aqui vai para lá. Aqui então fica sendo, continuando aquela história da janela, você vai para lá, pode ter aqui um buraco que você faça aqui dentro do prédio. Você vai transformando isso daqui numa fachada, né? Numa fachada que é um prédio, de uma determinada altura. Se você quiser botar aqui uma árvore aqui, né? Você vai jogar lá para onde fuga a altura dela, e vai puxando, sempre ela vai diminuindo a altura que vai chegando para lá. É incrível que os caras não observavam isso na Idade Média, nem nada, que isso aqui é uma coisa que vai diminuindo e você vai chegando para lá, né? Aí, logicamente, você vai fazendo aqui, tem mais outras coisas, vai terminando esse desenho do edifício, né? A rua está aqui, né? Vamos supor que aqui tenha qualquer elemento de uma árvore aqui para encerrar, não ficar essa coisa tão ruim, mas isso aí vai da sua criatividade, né? O que você vai fazer. Aí aqui é o horizonte, lá você pode ter umas montanhas, alguma coisa aqui, aí vai jogando sempre para lá um pouquinho, dando essa ideia de 3D, né? Pouco a pouco você vai construindo a sua paisagem. Um prédio aqui do lado, aí vai lá para o pão de fuga, você não precisa levar a linha lá, você já sabe que vai para lá, então você já bota aqui um outro prédio aqui, aí você vai jogar para lá, joga para o pão de fuga, aí aqui você vai terminando, né, a sua paisagem lá, como você quiser, sempre levando em consideração que a coisa se desenvolve dessa forma, né? Ou enquadra, de repente, seu desenho num ponto menor, para não ficar essa coisa muito afunilada, que começa a ficar feio, né? Então, essa é a forma que você tem de sempre levar as coisas para o ponto de fuga. Esse é básico, é um programa básico que você tem. Então, o que acontece? Considerando que todas as paralelas, todos os andares são sempre paralelos e estão tendo essa inclinação aqui, o X do problema, quando você está fazendo o desenho de observação, é você saber que inclinação é essa que tem aqui, ó, que pode estar aqui, sempre em relação a uma paralela, para você poder acertar, né? Eu vou fazer, antes de passar para aquele desenho sólido ali, eu vou fazer mais um ponto de vista, que é quando você tem só um ponto de fuga, né? Nós temos aqui a linha do horizonte, né? A linha do horizonte, que é a linha dos nossos olhos. Quando ele está com um ponto de fuga só, um cubo, ele iria aparecer desse jeito se estivesse acima, não é? Qualquer coisa vai estar sempre sendo levado para lá,
a parte de baixo seria isso aqui. Então você tem um cubo quando está aqui. Se ele estiver no meio, ele vai ser um cubo alterno. Não tem nada que você fazer. Mas eu cubo. Não é. Se está a sua linha do horizonte está passando no meio, ele é um quadrado apenas. Não tem jeito. E se estiver passando abaixo, ele vai ser, jogando lá para o meio, um cubo, vendo dessa forma. Esse tipo aqui existe quando você está olhando a figura bem de frente. Não é? Pode ter aqui um prédio, mesma coisa, né? Que você está olhando aqui e que de repente a garagem lá dele ou a loja que tem lá embaixo, você quer representar ela, você vai ter que jogar o seu ponto de fuga para lá e ele vai ter essa profundidade aqui, que é o que você está achando lá. Então, essa é uma visão de frente que existe também, tá? A gente vai, depois, mais na frente, nós vamos ver como é que se comporta isso. Então, aqui tudo vai para um ponto só. E aqui, tudo vai para os dois pontos de fuga. Bom, pessoal, vou dar só uma recordadinha aqui nos pontos de fuga, né? Lembra? E linha do horizonte. A linha do horizonte é a linha dos seus olhos, né? Ela pode estar acima ou abaixo, depende da sua posição, não é? E as paralelas que sempre vão para dois pontos de fuga, um à esquerda e outro à direita, não é? Então, toda linha paralela ao plano do chão, né, vai sempre se encontrar na linha do horizonte, que é a linha dos seus olhos, nos pontos de fuga, de um lado e do outro. Tá, isso é só para a gente relembrar um pouco a aula passada. Mas, na verdade, agora eu vou ensinar para vocês uma técnica para aquele que está começando a marcar o desenho que ele quer ver, não é? Você vê que no cinema sempre aqueles diretores fazem um quadrinho com a mão, assim, para saber a cena que eles querem enquadrar, né? Vai ser por aí essa técnica. Mas antes eu vou falar sobre como você pode aumentar um desenho proporcionalmente. Vamos dar exemplo aqui de um quadrado. Se eu quiser um quadrado, vamos supor, de 3 centímetros, né? Eu tenho um quadrado aqui, é fácil você pegar a escala e fazer um quadrado com 3 centímetros. Basta você fazer ortogonal, você colocar os 3 centímetros e aí você vai construir um quadrado com 3 centímetros, certo? Mas vamos supor que você queira aumentar esse quadrado, mas você não tem uma escala, não tem nada, mas você quer fazer um tamanho maior ou menor desse quadrado. O que você vai fazer? Você vai desenhar a diagonal, que é unindo esses dois pontos aqui, não é? Então, se eu quiser um quadrado, vamos supor, desse tamanho aqui, eu escolho um ponto aqui nessa linha, né? Não tenho nada na mão, então eu quero um quadrado desse tamanho. Basta você unir essa diagonal e você vai ter o quadrado que eles chamam de quadrado proporcional a esse. Tá certo? Então essa diagonal vai ser o lugar onde todas as diagonais de qualquer quadrado que você fizer, ela vai estar sempre, né, fazendo um quadrado. Não importa aonde você queira fazer o tamanho da sua coisa. Então você vai aumentando proporcionalmente isso. Quer um quadrado menor? Não, é o contrário. Então também você vem aqui na diagonal e traça um quadrado menor. Você vai ter sempre um quadrado, entendeu? Isso é muito importante, mas na frente eu vou explicar por quê. Então você está aumentando proporcionalmente. Agora, eu vou botar aqui, se for um retângulo,
um retângulo. Deixa eu fixar a folha aqui. Vocês me aguardem um momento, enquanto eu vou fixar a folha. De volta, fixei a folha e vou fazer agora um retângulo proporcional também. Vou traçar aqui as duas linhas, né? E vou imaginar aqui um retângulo, na medida que eu tenho uma escala, vou fazer um retângulo de 6 centímetros, né? 6 centímetros por 4 centímetros. Imaginei qualquer retângulo aqui. 6 por 4. Então eu tenho um retângulo de 6 por 4. Se eu quiser aumentar esse retângulo proporcionalmente, é aquele mesmo macete. Eu pego a diagonal, traço, não é? E aí eu vou escolher se eu quero um retângulo. Eu vou até escolher agora aqui, não aleatoriamente, mas agora eu quero um retângulo de 12 centímetros. Mas que seja do mesmo jeito que aquele. Então eu não preciso saber que altura vai ter. Não sei, vai ser essa da diagonal aqui. Se ele tem 12 centímetros aqui, isso aqui eu não sei, mas vai ser o que vai dar aqui na diagonal. Aqui você já construiu automaticamente um retângulo. Pegando essa parte aqui, você construiu um retângulo com 12. E eu não sei que altura é essa, mas eu tenho certeza que ele vai ser proporcional a esse retângulo aqui. Se eu quiser menor, é a mesma coisa. Eu vou botar aqui na diagonal e aí eu vou ter um retângulo que também é proporcional a isso aqui. Então aí vai, não é? Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque você pode desenhar em qualquer formato, não é? Você pode desenhar numa folha A4, você pode desenhar num quadrado, você pode desenhar num tamanho que você queira fazer. E tem muita gente que desenha no retângulo áureo, porque acha, né, já fizeram essa conta aí, diz que existe o tal de retângulo áureo, que é o retângulo mais bonito que existe. E como é que é o retângulo áureo? Fixei. E aí, eu de novo vou fazer um quadrado. Eu já sei aqui, eu tô com o meu macetinho aqui, eu já sei que é na diagonal do quadrado, eu faço um quadrado. Aqui está um quadrado, bem desenhado. Então, eu vou agora fazer o retângulo áureo. Como é o retângulo áureo? Você tem que ter um compasso, ou você pega essa diagonal e joga aqui. Mas como eu tenho um compasso aqui, eu vou pegar o mesmo tamanho que está aqui, ó, né? Eu vou botar aqui, é o mesmo tamanho. Eu nunca tenho uma escala, né? Foi chutado aqui, eu boto esse mesmo tamanho aqui. E o meu retângulo áureo vai ser este aqui, ó. Então, nós temos aqui agora o nosso retângulo áureo, né? Retângulo áureo. Muita gente desenha sempre nessa forma, faz fachada de prédio nessa forma, porque é considerado o retângulo de ouro. Retângulo de ouro. O que é? Pega a diagonal, essa diagonal aqui, e joga aqui. Então ele vai ter sempre a diagonal do quadrado aqui. Esse é o retângulo áureo, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Claro que é apenas uma pincelada, mas a gente pode fazer outras lives e a gente pouco a pouco vai desenvolvendo.
esse conhecimento, né, que é observar. É interessante que vocês passem a fazer esses exercícios, porque eu acho que eles envolvem também a observação em todos os sentidos, não é só no desenho não. Na medida que você passa a observar, você observa os outros também, você se comporta melhor, tem uma série de vantagens. É sempre bom ouvir, né? A gente não ficar achando que pela aparência, nem as aparências enganam, né? Essa que é a história. E esse curso eu acho que tem também um pouco de tirar essa história de você ficar julgando pela aparência. Eu quero agradecer aqui a Lei Aldir Blanc e a Academia de Letras, Artes e Cultura do Centro-Oeste, por ter me dado essa oportunidade de conversar com vocês.